Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima segunda-feira para todos nós, uma ótima segunda-feira para os meus queridos colegas, alunos de medicina, auxiliares de médicos veterinários e os meus tutores. E uma ótima noite para a minha convidada de hoje. Vocês estão vendo que o formato está um pouquinho diferente, é um pouco de podcast, é um pouco de entrevista, é um pouco de. Não sei o que que é, mas eu sei que de tudo isso aqui vai sair muita coisa boa, tá? Depois eu vou liberar o espaço para ela se apresentar, tá? Mas o assunto de hoje, gente, vai ser um assunto assim muito controverso, um assunto que gerou bastante debates, opiniões diferentes, né? Eu fiz um vídeo no meu Reels lá no Instagram sobre a lei que proíbe, né, as coleiras de choque. E ela já me ensinou que não é essa a nomenclatura correta, coleiras de choque. Tem uma outra nomenclatura mais adequada, mas eu fiz um vídeo lá no meu Rios muito brava, concordando, né, com essa lei que proíbe essas coleiras de choque, que proíbe os enforcadores também. Tem uma nomenclatura correta para os enforcadores também. A Aline vai já explicar para vocês. Né? E nesse vídeo, eu condenei esse tipo de ferramenta que os adestradores usam, porque as experiências que eu tive aqui nos Estados Unidos, todas foram péssimas. Então, eu fiz com base no que eu já vivi, já tive experiências, né? Então, o pessoal usa aqui em qualquer tempo, toda hora, ou para o cachorro não latir, ou para o cachorro entrar na casinha, ou para o cachorro não ir lá fora. É para tudo, né? É para tudo. E eu achei isso muito esquisito. Alguns, dependendo da voltagem ou do choque ali, que tem vários níveis, né? A Aline já me explicou muito forte, o cachorro dá um gritinho, ou ele meio que dá uma retorcidinha. Eu falei, gente, tá errado isso. E na nossa conversa, ela, não, gente, vou falar com a doutora Jennifer. Ela me chamou no privado, né? Que eu tava lá esbravejando igual um dragão. Ela, vamos conversar? E eu nem sabia que ela usava essa ferramenta. Para quem não sabe, a Aline Ribeiro, ela é a comportamentalista dos meus filhos, do Miguel e do Rafael, que inclusive me ajudou bastante. Até hoje tá dando tudo certo. E aí eu não sabia que ela fazia esse tipo de trabalho com essas ferramentas, e ela disse: "Vamos conversar um pouquinho?" Conversamos horrores, minha gente, horrores. Entendi o ponto, né? Mas no final da nossa conversa, a gente rindo ali, eu ainda falei pra ela: "Ah, mas sei lá, eu tenho um pouco de ranço." Um pouquinho de rancinho. Mas ela vai explicar tudo pra vocês, tá, gente? Sobre os enforcadores, aqueles que é sem ponta ou com ponta, que a nomenclatura correta é a guia unificada, tá, gente? Já aprendi um bocado de coisa aqui já, tá? E para quem ficou perguntando, ai, mas se colocar no adestrador, se não acontecer nada, eu coloco no meu animal. Ela vai colocar nela mesma, queridos. Ela vai colocar nela mesma para vocês verem, né, se realmente é maus tratos, né? Porque na minha cabeça era maus tratos, né? É maus tratos? Incomoda? É só um estímulo? É só um, ei, né? Uou, não faz isso, me obedece, né? Vamos ver o que que ela vai falar. Ela vai falar sobre os casos dela também. Ela tem vários casos, tá, gente? Então, vamos ver. O que que essas ferramentas, enforcadores ou essas coleiras eletrônicas, quais são os benefícios que essas ferramentas trazem para a gente? Tá bom? Vamos lá, se apresente, Aline. O espaço aqui é todo seu. Muito obrigada. Olha, foi incrível me sentir no meio dessa apresentação, porque antes de mais nada eu quero te agradecer imensamente, dizer a honra que é estar aqui. Ah, Eu te conheci através do canal e era sua fã, então eu sempre falava: olha, vê esse vídeo, pessoal, sobre esse tipo de doença, olha o que está acontecendo, de casos que a gente abordava no adestramento de alunos nossos. Então, eu te conheci sendo sua fã e aprendendo muito. Então, assim, é difícil até descrever o quão feliz eu estou de hoje poder estar aqui passando um pouco do meu conhecimento na área comportamental diante de tudo que eu aprendi com você na área de saúde, né? Sou uma obrigada. curiosa, tenho os meus meninos aqui, os meus gatinhos, então não só para eles, mas para os meus alunos, eu sempre busco aprender muito. Inclusive, na semana passada, eu estive na Animal Health, que teve aqui em São Paulo, um congresso muito grande de parte de saúde animal e fui lá assistir palestras de saúde. Então, eu sempre busco estar bem antenada e você é, sem dúvidas, uma das maiores referências nesse. Maravilha, obrigada, Aline. Obrigada pelo carinho. Eu tenho um carinho também pelos meninos. Já atendi os meninos dela também. São todos carinhosos.
Lindo. Beijo para os meninos. Então vamos lá, gente. Aline, eu queria te perguntar, já para começar o nosso assunto, por que que as pessoas, né, eu me incluo nessa também, por que que as pessoas têm esse ranço dessas coleiras eletrônicas, dos enforcadores? Porque esse não é o nosso mundo, né? Não é o nosso mundo esse. Então, e tudo que a gente vê alguns adestradores que são incompetentes, que usam essas ferramentas de maneira inadequada, né? É uma minoria, espero que seja, né? Acredito que sim, mas é uma minoria barulhenta. Então a informação cai muito errada pra gente, né? E só essa nomenclatura, coleira de choque, já choca muito. Então, eu queria saber de ti como que faz pra gente desconstruir essa construção tão negativa e tão errônea com relação a essas ferramentas. Vamos lá. Quando eu vi o seu vídeo, eu não imaginei que a nossa conversa de pouco mais de uma hora seria o suficiente para desconstruir totalmente o seu ponto de vista, até porque não foi assim comigo. Então, eu iniciei no adestramento lá em 2019, eu era assistente de um adestrador de uma equipe e tive oportunidade, com algum tempo, em começar a atender no adestramento, então tinha todo o conhecimento teórico e consegui iniciar nessa área com o auxílio dele. Então, lá atrás, dentro da metodologia que eu aprendi, né, o meu start no adestramento, esses equipamentos não eram bem vistos dentro dessa metodologia. Então, nós já utilizávamos o que de equipamento? Utilizávamos a guia unificada. Então, para mim, ela era a única que era certa. Quando passava a falar sobre Prong, que é esse equipamento que não é bonito. Então, até hoje eu concordo, isso aqui visualmente não é bonito. E o tal do colar de choque, que já tem um nome muito errado, partindo do princípio que alguém, né, que todo mundo aqui em algum momento já tomou algum choquezinho na vida de colocar a mão na tomada ou qualquer coisa do tipo, quando você fala que você vai colocar um colar de choque no seu cão, obviamente que ninguém vai querer, né? Eu não gostei de tomar choque lá atrás quando eu era criança e fui colocar a mão numa tomada ou fui mexer num fio desencapado, então eu não vou querer isso para o meu animal que eu amo. Então, essa desconstrução ela acontece à medida que se estuda sobre os equipamentos, que se vê as situações. Eu, durante cerca de 3 anos da minha experiência como adestradora dentro dessa metodologia, consegui atender todos os casos sem a necessidade desses equipamentos, trabalhando com correção, trabalhando com limites, mas de uma outra maneira. Até que eu me deparei com 2 casos que eu não consegui resolver. Aí eu comecei a pensar, gente, o que está de errado? O que que eu preciso? Por que que o meu método, que foi o suficiente até hoje, não está sendo mais? E eu não pude atender esses casos para dar continuidade, concluir, e na maioria das vezes a gente nem fala sobre resolver literalmente o problema, mas ter pelo menos aquela situação sob controle. E aí eu vou explicar o porquê que nós falamos disso, né? O comportamento do cão, ele se desenvolve. Então, às vezes você não consegue voltar na estaca zero, mas você consegue um bom controle desse animal para que ele siga dentro de um estilo de vida saudável com você. E até esse ponto que tu chegou nesse teu caso, né? E tu, cara, e agora? Eu já usei tudo que eu pude, né? E até no comentário lá no Instagram, tu disse que também era muito. Ai, não gosto também desse negócio de coleira eletrônica, não. Então, será que foi desse caso que a chave, pô, tem que virar? Exato, foi exatamente desse momento, porque eu usei de todas as formas o que eu aprendi, mesmo sem nunca ter visto. Eu nunca tinha visto durante 3 anos de adestramento, eu nunca tinha tocado num desses equipamentos. Eu via em vídeos, via na rua o pessoal passando, e aí já tinha aquela coisa, de, olha lá, o cachorro tomando choque. Isso não tá É, certo, aí é assim demais. mesmo. Entende? Então, esse era o meu ponto de vista. Era assim que a Aline encarava esses equipamentos, sem nunca ter visto. E aí eu tive que começar a estudar, porque como que um caso extremo assim eu não consigo resolver, mas tem outro profissional que com esses equipamentos consegue. E foi aí que eu conheci a Raquel da educação canina, que é uma referência na área de adestramento e principalmente relacionada a esses equipamentos. Então, comecei a estudar realmente com ela e fui aos poucos desconstruindo até que eu comprei um de cada. E aí a gente vai falar como foi a minha experiência com eles. Eita, minha gente, é aquilo que eu sempre falo, né, nos meus vídeos. A gente precisa saber o outro lado.
né? A minha indignação foi com base no que eu vi, né? Por isso que eu estou abrindo esse espaço aqui para a gente ver o outro lado. Eu sempre falo nos meus vídeos que o extremismo é um lado da verdade que ficou louco, né? E aqui a gente está para esclarecer. Ninguém está querendo mudar a opinião de ninguém. Se você mudar também, ó, tá lindo. E se não mudar também, tá lindo também, tá? A gente só tá aqui para esclarecer e aí você vê. Até porque, como a Aline me explicou, tem alguns casos de animais que são muito fortes, animais muito pesados, com uma massa muscular muito grande, que se eu for andar com um cachorro desse, gente, ele que vai, eu vou embora. Ele que vai me levar para passear, né? Então ela me explicou muito bem isso. E aí que entrou o assunto, né? Até onde a gente usa a guia unificada, até onde a gente usa a prong, em qual situação a gente usa a coleira eletrônica. Eu queria começar, Aline, né, pela a guia unificada, aquela guia sem ponta, a normal. Em quais Perfeito. casos a gente usa essa guia unificada? Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre passeio. Hoje nós vemos no pet shop diversos tipos de guia. Então tem a coleira de pescoço, que é aquela mais antiga, padrão. Nós temos uma guia que se chama a anti-puxão, que ela é uma peitoral, porém com a fita dela aqui na frente para fazer com que o cão não tenha estabilidade, acabe andando de lado, mas aí eu vou te falar. E quem já teve experiência, o cão puxa de lado. Isso é péssimo para a coluna dele. Então, imagina o cão Hum, toda hora puxando e andando nessa posição, é desconfortável. Ele consegue puxar assim. Tem a cabresto, que é uma guia que é de pescoço, mas ela tem uma segunda parte que coloca aqui no focinho do cão e faz com que você conduza ele meio que como um cavalo. Também não é interessante. Eu já vi vários animais com machucados por fazer essa pressão com a cabeça. Nós temos a peitoral de diversos modelos, modelo W, que tem uma parte aqui em cima, outra na coluna, para tentar fazer com que esse cão não escape, o que é em vão. Muitas pessoas também podem relatar até aqui nos comentários quantos cães já fugiram de guia peitoral. uhum. Nós falamos sobre a guia unificada. O que é a guia unificada? Ela nada mais é do que uma guia única, que infelizmente teve um nome distorcido por profissionais de um método 100% positivo, e nós vamos abordar um pouco sobre esse método também e saber o porquê que ele não é eficaz em todos os casos, em que ela não tem uma trava. Então, ela, na verdade, ela tem uma trava, mas ela não tem um limitador. Então, ela é uma guia contínua. Ou seja, se eu colocar ela no pescoço do cão e simplesmente colocar ele para andar comigo, obviamente ele vai se machucar, porque essa guia não tem um limite, ela só vai apertando. E o cão que já é ansioso ou o cão que tem algum medo, ele vai puxar. Então, ele pode se machucar com esse equipamento. Então, não existe equipamento que você põe no cão e você está pronto para passear. Você precisa ensinar esse cão a ter, antes de tudo, atenção a você, para que você peça os comandos, para que você peça para ele parar, para ele caminhar, para ele ficar e ele saiba. A partir daí, o equipamento ele é secundário. Obviamente que tem equipamentos mais adequados para cada situação, então a guia Uhum. unificada é o tipo de equipamento que pode ser usado em todas as situações. Claro, tem algumas ressalvas quando o cão já tem um colapso de traqueia de um nível mais avançado, porque a Sim. traqueia, você melhor do que eu pode explicar, ela vem Uhum. da parte aqui de cima até aqui embaixo, ou seja, mesmo o peitoral pode incomodar esse animal, mas aqui é a parte mais sensível para o cão. Então ela comprime aqui. Se esse cão tem um colapso de traqueia mais avançado, ela comprime com muito mais facilidade. E aí o animal vai tossir até Exato, então dizer usar a chega. agulha unificada, mesmo que leve no pescoço, porque esse é o intuito, é você colocar, deixa eu já começar a demonstrar aqui, mas é você colocar essa guia e ela não ficar aqui, ó, puxando esse animal, mas ela ficar relaxada no pescoço dele. Em Entendi. alguns casos, o cão, ele pode, mesmo com esse pouco relaxamento aqui, já incomodar a traqueia. Então, é o único caso que a gente tem um pouco mais de cuidado. Então, Restrição, né? posiciona melhor a guia, não deixa ela pegar aqui na parte de baixo. É um posicionamento que tem que ser feito diversas vezes, porque à medida que o cão vai andando, ela vai descendo. Então, é uma única ressalva. A guia gera colapso de traqueia? Diferente do que muitos profissionais, muitos veterinários, inclusive, falam, não, ela não provoca o colapso. O colapso é um tipo de É uma mecanismo. degeneração da traqueia, né? Do anel traqueal e um enfraquecimento da musculatura que fica bem em cima dos anéis traqueais, né? Uma degeneração.
que dá. Exato, inclusive tem muitas raças que já têm isso como Já. predisposto. Então, se Uhum, você pega, por exemplo, um Spitz, ele já tem uma tendência a ter o colapso de uhum. traqueia, entre várias outras raças. Fora cães que não têm essa predisposição, mas que podem ter essa degeneração já de nascença. Então, Uhum. a guia unificada não causa colapso de traqueia. Ela pode machucar a região, se você pressionar, obviamente, mas não é a causa, como muitos profissionais dizem por aí, para transformar a guia unificada no enforcador. Entendi. O Então, foco do animal é intencional. Da mesma forma que eu posso usar uma faca para cortar um pão, eu posso usar ela para. entendi. Não é o problema. Então, a guia unificada, ela é mais como um sinalizador, um lembrete, Não. um condutor de informação para o animal. Na verdade, ela é um condutor. Então, da mesma forma que a guia peitoral não é um equipamento ruim, ela tem a sua utilização. Então, ela é uma guia de tração, a guia peitoral. Ela é mais indicada. Eu falo para os meus clientes: olha, você quer usar a peitoral? Usa quando o seu cão já tem um comportamento bom, tranquilo, ele não é inseguro, ele não reage. Você quer, por exemplo, ir num parque para correr com ele? Ela é uma guia mais confortável, ainda que não tenha indicação para que os cães andem de peitoral dentro do carro, a forma mais segura dentro da caixa de transporte, mas se você vai fazer um deslocamento curto e você tem essa certeza de segurança, você pode usar uma guia peitoral confortável, adaptada à parte de engate do cinto de segurança. A guia unificada é uma guia segura. A partir do momento que eu travo ela no pescoço do cão e a largura do pescoço do cão é uma largura menor do que a da cabeça, esse cão não escapa dessa guia. Então, se ele sabe andar com a guia, ele vai andar com ela relaxada. Relaxada. Exatamente assim que eu falo que os cães devem usar a guia, com ela relaxada, com esse formato aqui, e não assim. Se tá assim, tá errado. O passeio, para mim, ele é um passeio de qualidade quando eu consigo andar com a guia na ponta dos dedos, sem zero de tração. Uau! Então, isso é um passeio de qualidade. Enquanto o meu cliente não chega nesse ponto, o cão dele não está passeando direito, ele não está prestando Mas atenção. por trás da guia unificada tem que ter aquele relacionamento tutor e animal, né? Eles precisam Exato. se conhecer, porque senão a guia vai ser só um enforcador, não vai ser uma, sei lá como é que fala, uma coisa Objeto de condução. Exatamente. Como pegar na mão do cão, né? Pegar ali na mão, na pata e caminhar junto. Então, se você não ensina o cão a, por exemplo, colocar a guia e não ter ele ansioso para sair, sair no hall, se você mora num prédio, descer o elevador e ele está tranquilo do seu lado, sair da porta, do portão e ele continuar tranquilo, você ainda não está pronto para andar quilômetros com ele. Você precisa fazer vários passos antes, que é ensinar esse cão a olhar muito mais para você do que a todos os outros estímulos visuais, olfativos, táteis, enfim, todos os estímulos que esse cão vai encontrar na rua e que vão dispersar a atenção dele de você. Entendi. E qual foi Então, tu deve ter vários casos em que a guia unificada, né? Alguns casos que tu já teve sucesso somente com a guia unificada, não precisou de uma prong, né? Sim. Até, como eu te disse, até mais ou menos, pelo menos uns 3 anos do adestramento, eu só usava a guia unificada. Então, ela é uma guia de ótima condução, e aí nós vamos entrar no quando é necessário a prong. Isso. Se falarmos sobre equipamentos, vamos deixar isso para um outro lado, senão eu já desconstruo. Mas a guia unificada ela pode ser usada em todos os casos. Inclusive, nós temos aí nos comentários do vídeo do Instagram várias pessoas relatando que só conseguem passear com essa guia exatamente porque ela traz uma melhor comunicação. Não dá para você caminhar, dá até para se usar como exemplo, né? O cão, o cavalo, quando ele está numa condução, ele é conduzido aqui pela área do pescoço. Então, é aqui que ele é É direcionado, verdade. né? Não é pelo corpo dele, onde ele consegue imprimir força nas patas e É tracionar para chegar verdade. no objetivo dele. Gente, como é que a gente não consegue ligar as coisas, né? Aí Agora tem tá o plano ligando. de carrete, daquele lado mais assim, né, que também gera uma outra polêmica, mas é de fato a Exatamente. melhor forma de condução
se feita da forma certa. E eu ouvi os relatos lá no meu vídeo, né, de amigas minhas, né? Eu nem sabia que elas usavam essas coisas. Eu falei, peraí, meninas, como assim? Né? Ela, não, Jennifer, eu só consigo andar com o meu animal, que ele é gigantesco, ele é forte pra caramba, entendeu? Passear com ele é o maior inferno da vida, entendeu? E a única maneira que eu tenho paz e dou paz pra ele andar, pra ele passear, não sei o quê, é usando a guia unificada. Eu Exato. fiquei passada. Eu falei, como assim? No começo, quando até eu atendo casos que a pessoa é um pouco mais sensível, ela me pergunta, mas quando que eu vou poder tirar a guia unificada? Você não precisa tirar, ela é segura. E se você anda com o Até cão. porque ela dá aquela relaxadinha, né? Exato, então assim, eu vou deixar ela justa o suficiente para não escapar do pescoço do cão, mas nunca apertando o pescoço do cão. Lógico. Isso tá errado. Um outro ponto que é muito importante pensar é sobre os cães que são resgatados. Esses cães não são resgatados com guia peitoral. Como você vai acessar um cão que está embaixo de um buraco? Um cão que não quer se aproximar de você de jeito nenhum. Esse cão, ele precisa ter uma forma de conseguir trazê-lo para você de uma forma mais fácil. Então, mesmo os protetores, os políticos que demonizam esses equipamentos, utilizam ele quando Quando é vão resgatar é com a guia unificada. exatamente. Entendi, Então, é a forma que se utiliza o equipamento. Basicamente é isso. entendi. E vamos lá, passando para a outra guia, né? A Prong. A gente usa, gente, olha, o quanto de bicheira que eu já peguei por causa disso. Entendeu? Ai, não sei, sabe? Ai, gente, essa conversa aqui toda a gente já teve, né? Mas eu tô aqui só falando para vocês que é o sentimento que a gente tem, que a gente vê uma coleira dessa cheia de ponta, Dá né? medo. Gente, dá medo, dá ranço. E já fiz várias bicheiras por causa disso aí. Mas é como a Aline falou, olha, o pessoal tá usando errado, gente, né? Tá usando errado. Então, Aline, para que serve esse tipo de guia, né? Quais foram os casos, né, que tu viu que, nossa, deu super certo? Vamos lá. Vamos lá. Se eu for falar para você entre as duas, qual é a guia mais inofensiva, a mais tranquila, a que menos gera qualquer tipo de desconforto para o animal, eu vou falar que é a Prong. Por mais que seja difícil de acreditar, e eu vou te explicar o porquê. Faz sentido nenhum, gente, pra mim. Mas vamos lá. Ela é uma guia que ela tem só um ponto de pressão, certo? Que é Certo. aqui. Então, se eu pressiono, o único ponto de pressão ele vai ser aqui. Na prong, a pressão ela é distribuída. Então, aí nós vamos falar de prongs e prongs. Essa daqui, eu posso falar a marca? Pode. Posso? Tá. Essa daqui, ela é da Hermspringer. É uma marca alemã que tem uma construção completamente diferente de todas as marcas que vocês podem encontrar por aí. Se vocês conseguirem ver, todas as pontas são arredondadas. Arredondadas. Nossa, dá pra ver Então, muito bem. isso não machuca o animal. E quando ela tem uma boa construção, e eu faço uma pressão nela aqui, todas as pontas elas fecham junto. Então, ele não tem nenhum ponto que vai machucar esse animal. E eu vou demonstrar isso para vocês. Fora o fato de que ela tem um ponto neutro, que é esse daqui. Então, esse anel aqui que vocês podem ver, deixa eu até desengatar aqui a fita. Esse ponto que vocês veem aqui, ele é um ponto neutro, ou seja, eu ajusto essa guia no pescoço do cão de forma que eu não consiga fechar totalmente, porque ela tem esse ponto neutro aqui, certo? Uhum. Diferente da guia unificada, que não tem nenhuma Tem limitação. Então, nada. puxar, ela vai, certo? Entendi. Dito isso, quando nós falamos de um objeto de metal, e ela tem diversos tipos de materiais. Então, essa daqui é uma prong de alumínio, certo? Então, como um objeto de alumínio, a doutora pode me falar que tem animais que eles têm uma sensibilidade maior. Então, tem cães que você não consegue. Eu tenho uma aluna que ela adquiriu alergia a ponto dela não conseguir ter uma coleira de pescoço de materiais plásticos. Então, ela Entendi. tem que ter um material de tecido. Quando você fala de um material de alumínio no pescoço, esse cão tem uma sensibilidade, assim como algumas pessoas podem ter sensibilidade com um brinco que Um não seja. brinco. Uhum. Se você deixa esse
objeto aqui em contato com a pele com um tempo maior do que é indicado pelo fabricante, ou seja, o tempo de um passeio, ele pode dar uma reação alérgica. E dá. Entendi. Então, essa guia ela não é feita para ficar no pescoço do cão, até porque ela pode enganchar em algum lugar. E mesmo que ela tenha um formato que ela destrava com facilidade, se ela enganchar em algum lugar, ela não é feita para ficar no pescoço do cão. Então, nós já vimos casos, inclusive eu mostrei para a doutora Jennifer um caso que chegou para Gente, engancha mesmo, hein? que Engancha. chegou num banho e tosa de um treinador nosso da equipe que o cão estava com o pescoço completamente machucado. Por quê? Ele foi para um centro de treinamento, ele ficou com uma prong de uma qualidade duvidosa por um tempo maior e sabe-se lá o que aconteceu nesse ambiente. Então, todo cuidado quando se fala sobre treinamento, eu não estou falando só sobre os centros de treinamento, mas dentro de casa. A pessoa que você contrata dentro de casa, eu faço questão que os tutores, que os clientes, que os responsáveis, enfim, acompanhem todas as aulas ou sempre que possível, sempre que eles puderem, Uhum. porque eu não tenho nada a esconder. Então, quando você contrata um profissional que fala que, olha, o treinamento dele só pode ser sozinho, o treinamento dele só pode ser numa situação em que você não tenha contato nenhum com informação nenhuma, é mais complicado. Hum. Então, aí Gente. já abre essa coisa, sabe, do o que os olhos não veem, o coração não sente. Aham. Então, tem centros de treinamento que são muito sérios, mas você vai conhecer isso a partir do quê? De relatos, de indicações. O meu trabalho hoje, ele vem praticamente 100% de indicação de veterinários, de clientes, de daycare que eu tenho parceria. Então, são essas pessoas que me conhecem, que sabem quem é a Aline, que vão indicar o meu trabalho. E já indicando, tá, gente? Eu vou deixar o arroba dela aqui, o Instagram dela aqui, tá? Porque a Aline é a titia dos meus filhos, né? Educadora dos meus filhos, deu super certo, então já vou deixar o arroba dela aqui, tá? E aí vamos voltar lá, né? Eu coloquei a prong, tirei, vocês vão falar, ih, ó, já não quer mais mostrar, não quer demonstrar, né? Vamos lá. Então, como ela funciona, eu já expliquei para vocês, ela tem esse mecanismo de tração. Ela simula muito a pegada dos cães ali da mãe com os filhotes na região do pescoço. Eu não gosto de trazer muito essa associação, porque a gente não está falando do cão que está filhote com a sua Entendi. mãe, né? Então, é um pouco diferente. Deixa eu só olhar aqui. Então, aqui como que ela funciona? O Richard vai me ajudar aqui e ele vai fazer uma tração nessa guia de uma forma maior do que nós fazemos no adestramento. Então, aqui realmente elas têm que ter esse cuidado em relação ao pelo do cão, porque obviamente, né, ela tem os pontinhos. Então, naturalmente, como que essa guia vai andar? Igual a guia unificada, relaxada. Relaxada. Como ela é uma comunicadora, quando você traz uma leve pressão, ou seja, o cão começa a puxar, ele tem o desconforto aqui, certo? Uhum. Se ele relaxa, a guia relaxa. Mas vamos fazer algo diferente. Pode dar um tranco nela no meu pescoço. Pode fazer. Pode fazer. Aqui, ela, como um objeto de metal, obviamente, ela vai ter uma marcaçãozinha aqui no meu Ah, pescoço. que Meu tem um pescoço atrito. também. Exato. Mas nenhum machucado. Então, se você deixa esse equipamento no pescoço do cão por horas, obviamente que ele vai trazer uma reação alérgica. Mas não é o equipamento, é a forma que se utiliza. E, novamente, nós não vamos ficar dando tranco no pescoço do cachorro dessa forma. Se você precisa fazer isso, você está usando ela de forma errada. Da mesma forma que a unificada. Se eu não ensinei esse cão a andar do meu lado e eu só fico tracionando, eu já vi muito, muito cachorro andar com a guia assim. E ele não. Também já. O E o objetivo cachorro dele, desse jeito. engasgando, com falta de ar, e ele vai, porque o objetivo dele é chegar num ponto específico. Ele tá ansioso, ele não tá nem aí para esse E desconforto. a guia não tá fazendo Então, nada. tá fazendo a sua função, que é andar relaxado e trazer uma leve comunicação de opa, andou um pouco mais rápido, devagar, vamos lá, você está comigo. Só um lembrete. Mas vocês usam essas ferramentas para o Ah, cachorro entender primeiro o como que ele tem que andar, quais são os comandos. É para isso que vocês usam essa ferramenta, né? Porque não exatamente. adianta ele não entender os comandos, não ter esse exercício na mente do cão, do que ele pode ou não pode fazer,
Se aí eu vou usar e aí ele não obedece porque não teve treinamento antes na mente dele, é mais ou menos isso. Exatamente, é por isso que quando as pessoas só compram um equipamento, mas elas não fazem um preparo desse animal, eles continuam tendo o comportamento errado porque não é o equipamento que vai salvar a vida dela. É o adestramento, é o ensinar, é a comunicação. Quando nós falamos de É. colar eletrônico, nós estamos falando de um comunicador também. Então, todos esses equipamentos, eles são nada mais, nada menos do que comunicadores. E não, É isso que eu tenho que botar na minha cabeça. exato. Então, Comunicadores, quando Nina. você comunica, às vezes eu preciso falar um pouco mais alto. Então, é aqui que eu trago a minha comunicação um pouquinho mais expressiva. Mas eu não posso machucar esse animal. Imagina que eu tenho os meus alunos e eu machuco eles. Eu estou acabando comigo. Entendi. Eu não posso usar algo que vai ferir eles. Então, esses trancozinhos assim que vocês dão é só para comunicar. Exatamente. E dentro desse limite. Então, se eu já ensinei esse cão a andar e ele perde um pouco da atenção, eu dou um toque. E é mais sutil do que essa daqui. Novamente, porque ela tem o limitador. Aqui, se eu colocar ela e falar para ele, Richard, puxa, só vai puxando, eu vou desmaiar aqui no meio do vídeo. E não é esse o objetivo, né? Entendi. E qual foi algum caso assim teu que, nossa, a guia unificada sem a ponta não resolveu, então eu tive que ir para Prong. Tu tem algum um caso que te marcou com a guia a Prong? Ótimo. Como ela traz essa comunicação um pouco mais precisa, sem que seja mais aversivo do que um enforcamento do animal, então cães mais fortes, eles têm uma indicação maior. Todos os cães podem usar prong? Todos, porque não são só os cães maiores que vão insistir em puxar mesmo tendo essa comunicação. Então você pode usar desde o Chihuahua até um Bernese e por aí vai. Tem prong de todos os Dos tamanhos. tamanhos. Nossa, olha Ele, que interessante. como comunicador, ele pode ser usado desde o início, com qualquer cão. Diferente do que muitos profissionais falam, olha, esses equipamentos aqui você só vai usar quando já não tiver mais nenhum recurso. Não, se eles são comunicadores, eu posso usar eles desde o início. E quando eu uso eles desde o início, a resposta é muito melhor. Se eu pego um filhote que é um livro em branco e ensino ele do zero com a melhor comunicação, quanta correção eu vou precisar fazer com esse cão? O quanto eu vou precisar sinalizar? Agora, quando eu pego um cão adulto, esse cão Adulto. já vem com vícios de comportamento, ele já vem com determinações que vão ser muito mais insistentes. Então, com esse cão, eu preciso desses equipamentos com uma maior frequência, mas eu posso utilizar com todos os casos. E com relação à qualidade, Aline, por exemplo, dessa prong que tu acabou de mostrar aqui pra gente, tem algum diferencial na pele do animal, a qualidade, né? Acredito que sim, né? Mas Sim, explica mais pra gente. totalmente. Então, vamos falar sobre Brasil, né? Então, lá nos Estados Unidos, esses equipamentos, eles obviamente têm um valor muito menor. Se você procurar por aí, você vai ver que é um valor muito menor, mas tudo que chega aqui no Brasil acaba tendo um custo um pouco maior. Então, esse equipamento aqui, dessa marca que eu citei, ele custa em torno de 300, 400, R$ 500. Uma. Mas você acha em pet shops as brasileiras, que não tem essa ponta totalmente arredondada, que não sobe é, na mesma sintonia todos os pontos, que não traz esse toque mais sutil, por R$ 30. Então, ele vai ter uma total diferença quando você coloca no pescoço do cão. Aí você vai ver realmente esses casos que você pega até aí, de animais que têm ferida, porque a ponta não é totalmente arredondada, porque quando você puxa, vem uma parte, a outra não vem, porque esse Hum, limitador, ele também não tem essa mesma precisão, então isso faz uma diferença gigantesca. Quando nós falamos sobre material, então essa é a padrão, é alumínio. Para cães que não têm nenhum problema de pele, que não tem nenhuma sensibilidade, ela funciona super bem no passeio. Mas se é um cão que já tem uma alergia mais forte, se você usar essa, mesmo no tempo do passeio, ela pode gerar uma alergia. E é aí que entram esses adestradores sensacionalistas que pegam o equipamento, não trazem o contexto do que gerou aquela alergia, aquela ferida
e falam, a Prong gera isso. Mas se você busca uma hipoalergênica feita de titânio para esse animal que tem uma sensibilidade da pele, isso não vai acontecer. Olha, não sabia disso, não. Então, a qualidade da Prong, ela é bastante relevante. No wonder, né? Eu pegava 1.000 bicheiras com os furinhos, em todos os furinhos, a coleira direitinho no pescoço e a galera lá dançando o bloco da Ivete lá dentro da ferida do cão. Ai, meu Deus. Eu Entendi. te mostrei já uma foto daqui, né? E eu fiquei possessa quando eu vi essa situação. Eu falei, Terrível. não, tem que denunciar, porque isso não pode acontecer. Porque é exatamente por conta dessas pessoas que fazem um péssimo trabalho que deveriam estar presas, porque são criminosas. E isso sim é É maus que é tratos. manchado o adestramento, quando você utiliza esse tipo de equipamento. Entendi. Tá vendo, gente? A gente não sabe essas informações, então a gente vai pegando o ranço. Né? Aí quer que o Senado aprove a lei que proíbe tudo, coleira eletrônica. Mas vamos lá. Exato. E quando Falando. falarmos do colar eletrônico, eu vou te passar um caso que eu atendi e atendo hoje esses animais e que teve uma alergia ali por conta do colar eletrônico. Então, Então, já vamos entrar vamos no lá. assunto, tá, gente? Vamos entrar no assunto, então, da coleira eletrônica, né? A Antigamente, temida. antigamente, né, num passado bastante distante, ontem, eu aprendi que é coleira eletrônica, né? Eu falava coleira de choque, ai meu Deus. Então, vamos lá, vamos entrar nesse assunto, né? A Aline, ela vai mostrar aí com maestria a explicação dela maravilhosa. Tá vendo? Essas colunas tem até controle remoto, né? E tem até uns negócios que primeiro é o som, depois pode ser com vibração, que nem um celular que vai vibrando, né? E depois, se puder, se por acaso, usa o choque, né? Ou o condutor O elétrico. estímulo O tens, estímulo. doutora. Vamos Vamos lá. lá. Vamos falar sobre o colar eletrônico, o e-collar. Então, quando nós falamos sobre colar eletrônico, nós também falamos sobre equipamentos e equipamentos. Aqui eu estou mostrando para vocês o colar eletrônico da eCollar Technologies, que tem 100 níveis. Vocês vão entender o porquê que isso é super importante. Do outro lado, eu tenho um colar eletrônico de R$ 150 que você acha nos mercados aí, naqueles mercados grandes Internet. online, sabe, na internet. Enfim, você tem esse equipamento que tem de 10 a 16 estímulos e que trazem uma qualidade completamente inferior. E isso faz uma diferença absurda. Colar eletrônico, quando ele é utilizado, ele é nada mais, nada menos do que um comunicador. Como comunicador, lembra que todos os equipamentos que eu falei lá atrás, então a guia unificada, a Prong Collar, entra também o colar de elos, que nada mais é do que uma guia unificada com elos de metal. Então ela tem a mesma função que a unificada, mas ela é uma guia um pouquinho diferente. Então todos esses equipamentos e o colar eletrônico, eles precisam de uma introdução. Como comunicador, nós falamos de 0 a 100 níveis. Então eu vou mostrar até aqui para vocês o que seria isso, ó. Então aqui tá no 0, Uhum. ele vai 1, 2, 3, 4, 5, nananana, Uhum. até o 100, que é o high, certo? Entendi. Gente, com rádio. Exatamente. Então, quando é utilizado esse equipamento? Para que casos eles são indicados? Ele pode ser usado para todos os casos. Ele é muito utilizado para o treinamento de cães surdos. Esses animais, eles precisam de uma comunicação que não é auditiva. Você pode Uhum. falar, você pode gritar, e muitas vezes a pessoa fala até com um cão surdo porque é um hábito, mas ele Uhum. não vai ouvir. Então ele precisa de uma comunicação. E qual a melhor forma de você comunicar se não tocar? Uhum. E o colar, ele traz essa sensação de contato, nada mais do que isso. Então, ele é utilizado para cães surdos, ele é utilizado para cães de serviço. Sabe o cão policial? Uhum. Sabe o cão que faz salvamento de vidas, o cão que identifica drogas? Ele é o padrão ouro de treinamento, esse Olha, equipamento. não Então, sabia. infelizmente, em alguns países, devido a essa questão emocional de treinadores de método 100% positivo, ele foi banido. Mas nós já vemos hoje
os reflexos da proibição desse tipo de equipamento nesses países. Cães muito mais agressivos, casos de eutanásia muito maiores, exatamente porque esse comunicador foi tirado a possibilidade dos tutores, dos donos, dos responsáveis de utilizar no E dia a é dia. isso que o Senado não está vendo, né? Assim como eu também não vi. Falei, como assim, gente? Aí vai fazer, né? A Exatamente. gente nem pensa nisso, nem pensa nisso. Exatamente. Um ponto muito importante sobre essa questão da proibição é dizer que em Minas Gerais, quando foi feita a proibição do equipamento, então eles começaram por estados mais afastados e começaram a aumentar ali a proporção até Uhum. chegar em São Paulo, que é o grande foco. Então, lá em Minas Gerais, quando eles proibiram a utilização do colar eletrônico, um dos políticos, que é da área militar, conseguiu uma emenda para que o colar fosse liberado para os cães de serviço. E aí eu pergunto para vocês, qual é o tipo de adestramento dos cães de melhor comportamento? Não é o cão policial? Uhum. Por que que esse cão pode ter acesso ao melhor tipo de equipamento e o dono ali do seu cachorrinho de casa, desculpa, mas a gente vai mudar um pouquinho os termos, né? Então eu sei que responsável é o termo atual, mas em alguns momentos eu vou Uhum. usar outros, mas é, por que que esse tutor, esse responsável, não pode utilizar no cão dele na rotina, no dia a dia? Por que que esse cão tem que ser fadado a ficar dentro de casa escondido? Porque ele não pode ter contato com nada nem com ninguém. Ele chegou nesse ponto. E é um ponto que, obviamente, nenhuma pessoa quer para o seu animal. Uhum. Mas acontece. E acontece muito. Nossa, Então, lá em Minas Gerais, eles conseguiram essa emenda. Assim como a votação aqui de São Paulo, eu assisti o vídeo, né? Porque eles não divulgam nada, eles só fazem ali e passa. e passa. A votação foi simplesmente assim: vamos votar sobre a proibição do colar de choque. Start. Ninguém falou o que era, como funcionava, nem Ninguém nada. debateu, ninguém falou o lado A, o lado B, o lado C, as consequências, a Não. comparação dessa proibição com outros países que já deu problema, e isso vai chegar Exato, no Brasil caso isso seja proibido. Ninguém debateu exato. nada. Passou E na calada da noite. sabe como eu tenho certeza disso? Porque foi ali, votação, sim, 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 até que um dos políticos foi lá pedir a voz e falou: olha, eu quero me abster do voto, né, em outras palavras, porque eu não tenho conhecimento técnico sobre esse equipamento, então eu prefiro não opinar. Saiu, não deu 2 minutos, eu só ouvi lá no fundo. Não, é colera de choque, é maus tratos, tem que proibir. Ele voltou e com meia dúzia de palavras, ele deu o seu voto de sim. Então Ele não botou teve assim. nenhum voto, não. E quem é que constrói essas leis? É exatamente esse público de adestradores do 100% positivo, que tem um grande envolvimento no lado político e que conseguem chegar nesse lado emocional de falar: olha, isso daqui é um choque, proíbe. E conseguem. E quando Então tu foi assim a fala, votação. então vamos já voltar ali no colar, tá, gente? Mas aqui só a Aline, ela vem falando muito nessa expressão, né, do adestramento positivo, da educação positiva, assim como ele fala com criança, né? A educação Uhum. positiva. O que é isso no mundo do adestramento? Para que essa. Eu sei que, lógico, serve, mas como criança, às vezes, não vai servir. Aí você tem que ir para outro canto, usar outra coisa. O que é Exato. essa... O adestramento positivo nada mais é do que você não colocar nenhum tipo de consequência de valor para um comportamento inadequado dentro do nosso estilo de vida para o animal. Ou seja, há-se o reforço positivo, que é super importante. Então, no nosso adestramento, ele existe também. Obviamente, é importante você reforçar o comportamento certo do animal. Então, esse reforço, no nosso adestramento, ele vem através do carinho, das expressões, da comunicação, e não de algo externo, na sua maioria das vezes. Claro, tem situações que eu vou usar um petisco para o animal deitar com mais facilidade, depois eu vou desmamando esse petisco para ele não ter a necessidade. No adestramento positivo, isso é muito mais presente. Quando se apresenta um comportamento inadequado, um comportamento indesejado, esse comportamento ele é ignorado. Então, exemplo, ou reforçado. Então, exemplo, estou andando com um cão na rua. Ele é reativo para outros cães. Então, ele vê um cão lá de longe, ele quer atacar, ele quer latir, ele fica completamente desestabilizado diante dessa situação. O que o adestrador
dentro desse método, faz? Ele entrega um petisco para mudar o foco desse animal. Para o animal, isso significa: eu vi um cão, eu vou avançar, eu ganho um petisco. Tá Quando eu ver associando um outro errado. cão, o que que eu vou fazer? Eu vou reagir, Vai porque toda reagir, vez que eu reajo, eu ganho um ganha o petisco. petisco. Então, isso é nítido. Imagina que numa situação criança, a gente às vezes traz essas associações. A criança sabe que se ela fizer um comportamento errado, ela vai ganhar um doce. Ela vai fazer esse comportamento errado várias vezes. Ou você ignora. Então, se você vê o cão, ele está vindo na mesma calçada que eu. O que que eu faço? Eu atravesso a rua. O que que a minha leitura corporal mostrou para esse cão? Realmente, se preocupe com esse outro animal que está vindo, porque eu que estou conduzindo o passeio, vou mudar de rua com você. Vou mudar o meu caminho com você. E às Então, você vezes, quando não a gente faz coloca. isso de atravessar a rua, o cachorro ainda tá assim, ó. A gente quer Exatamente. desviar o foco, mas ele tá lá, ó, psicopata, ó. Exatamente. Nem E aí. aí, o que muitas vezes a pessoa faz, dá o carinho, pega no colo, ele começa a latir, ou então nem para só para essa situação dos cães entre cães. Mas eu tô com meu cachorro no colo, chega uma pessoa para falar comigo, esse cão tem posse por mim. Ele começa a latir, ele quer avançar, o que que eu faço? Não, calma, tá tudo bem. O que que eu estou fazendo? Reforçando o Tipo, comportamento. afagando, né? Não, calma. Mas eles não Toda entendem vez. assim, gente. Não, calma, não é? Exato, toda vez que eu reajo para alguém, eu ganho um carinho, ou seja, reagir é certo. Então, quando você traz um petisco para mudar o foco, ou quando você ignora a situação, você não está resolvendo. Isso na vida também acontece. Então, se eu receber coisas boas quando eu faço alguma coisa errada, ou quando alguém ignora o meu erro, eu vou repetir. Porque ninguém está me ensinando que é errado, ninguém coloca uma consequência de valor para esse comportamento. Que é uma associação muito legal que eu gosto de fazer, e eu até falei contigo sobre isso. Imagina que você precisa chegar em um lugar que é 20 minutos da tua casa. E você sabe que em tempo normal você vai chegar em 20 minutos, mas você precisa chegar em 10. É uma consulta que você tem marcado, é uma Uhum. reunião muito importante, e aí você precisa chegar em 10. Dentro daquele trajeto, você tem os radares. E se você subir a velocidade mais do que o permitido, você vai tomar uma multa. Uhum. Você passa esse radar mais alto porque você tem que chegar mais rápido? Nope. Não, porque você tem uma consequência de valor. Você vai receber uma multa, você tem vários riscos com isso. O animal, ele entende da mesma forma. Na natureza, se um animal está comendo, um cão, qualquer um animal está comendo ali tranquilo. Se chega um outro cão, um outro animal aqui para pegar a comida dele, o que que ele vai fazer? Ele vai ignorar? Ele vai ceder um pedaço? Ou ele vai falar, isso daqui é meu? E se você tentar pegar, eu te mordo. E se É você isso. insistir, pode ser pior. Então, eles impõem esses limites entre eles. A mãe faz isso com o filhote. Quando ele começa a querer mamar no momento que não deve, ela não vai lá dar uma Ah, dá uma mordiscada, ela mordiscada. não dá uma patada, ela não rosa, ela dá uma expressão, né? Então, ela faz um tipo de correção com esse animal. Ela mostra de uma forma vocal, através do rosnado, do latido, Uhum. e mais uma expressão física. Obviamente que a gente não vai sair mordendo os cães Uhum. por aí, É. apesar de terem profissionais que fazem isso, Meu por Deus. incrível que pareça. Que é o caso que eu falei para você, é o extremo, é o que precisa ser é, responsabilizado por isso. Isso é maus tratos. Você morder a orelha do cachorro, não Meu dá. Mas Jesus. nós temos comunicadores que mostram essas expressões de uma forma controlada, desde que você saiba utilizar. E não É. precisa ser um adestrador com 7 anos de experiência para fazer isso. Se você é bem instruído, você consegue. Gente, olha só, né? Essa conversa está sendo muito esclarecedora porque a imagem que eu tinha demoníaca dessas ferramentas, agora com essa conversa, eu estou começando a ver como um comunicador, né, gente? Essas são as desconstruções, por isso que eu trouxe essa conversa aqui, para a gente tentar desconstruir algumas coisas, né? Porque da onde que eu ia imaginar que a proibição dessas ferramentas, usadas adequadamente, com inteligência, com técnica, né? A proibição delas iria vir como consequência a eutanásia, cães de grande porte não pode mais passear, ficar louco dentro de casa, Deus me livre. Também ninguém quer isso, né? Ninguém quer. Exato. Então, nem sempre a educação positiva ou o adestramento positivo
vai dar certo para todo mundo, até porque nem todos os cães são iguais. Tem agressividades, né, em vários níveis diferentes, porte, massa, tração, né? Tem vários cães diferentes. Então é aí que entra o coleira Estímulo e-collar. TENS. Do E-collar. e-collar. Exato. Quando nós falamos sobre até tipos de cães, nós vamos falar sobre perfis. Então, se você pega uma ninhada ali de filhotes, nós vamos encontrar três perfis de cães. Aquele cão que, por exemplo, num dos testes vários, que é feito para você tentar identificar aquele cão que tem mais um perfil de trabalho, o cão que tem um perfil para morar com pessoas de idade. Você faz um desses testes, eu vou enumerar para vocês como funciona um deles. Então você pega um molho de chaves ou alguma coisa que Uhum. faça um barulho considerável e você joga no chão perto desse filhote. Vai ter o filhote que ele vai correr totalmente dessa situação, ele vai tomar um susto desproporcional para esse estímulo e esse cão tende a ter um perfil de nervos frágeis. É aquele cão que ele pode reagir por conta de insegurança, é um cão que ele pode fugir por conta dessa insegurança. Claro que tudo pode ser moldado, você pode Uhum. adestrar esse animal e fazer com que ele tenha controle emocional dentro dessas situações e entenda, olha, eu fico um pouco inseguro diante de alguma situação, de carros barulhentos, de pessoas, de outros animais, mas eu sei que essa pessoa que está aqui do meu lado, ela está no controle de toda a situação, então eu posso ficar aqui mesmo que eu não fique tão confortável com isso, certo? Esse é um perfil de cão. Tem o outro perfil de cão, que é aquele que caiu o molho de chaves, ele vai para cima, ele vai rosnar, ele vai latir, ele vai pegar e vai sacudir. Pegar, chacoalhar. Uhum. Esse é um tipo de cão que tem uma tendência a ter um comportamento agressivo com mais facilidade, porque quando algo estranho acontece, ele não recua, ele vai para Ele cima. vai para cima. Então, é um cão que não é indicado para muitas pessoas, e é o cão que é mais adotado, é o cão que é mais comprado, porque é aquele cão destemido. É aquele cão que quando você chega, é o filhotinho que vai na sua direção, que já vai pedindo carinho, que vai mordiscando e você acha lindo. Entendi. Esse cão não é para todo mundo, mas é o mais encontrado, é o mais escolhido. E tem aquele cão que é aquele mais tranquilo, é o mais equilibrado na situação. Caiu o molho de chaves, assim como muitas vezes a gente na rua acaba se assustando com um caminhão que passa, com uma bomba que acontece, enfim, alguma coisa que cai, a gente olha, tomou o susto, tá bom, é isso, e segue a vida. Segue reto. Então, esse é o cão mais equilibrado. Partindo do princípio que tem esses três perfis de cães, faz muita diferença a questão do adestramento, da condução, de quando e como esse cão vai desenvolver algum comportamento reativo. Então, quando a gente fala de cães de raças, olha, mas poxa, por que que você pega um cão de determinada raça? Infelizmente, os bulls são muito criticados. Tem lugares aqui no Brasil que eles já estão proibindo a criação desses animais. E o problema não é o fato dele ser um cão de mordida de toneladas, mas é a criação que você dá para esse animal. Assim como você pode pegar um cão que tem um perfil super doce, como um Golden, e ele quase matar mais de 20 cães, que foi um dos casos que o Richard atendeu num daycare. Então conta pra gente. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre casos. Esse foi um caso muito interessante. O Richard ele já tinha um contato com aquele daycare e ele sempre ouvia esses relatos deles. Olha, ele está reagindo, e o Richard sempre falou para os proprietários desse lugar que precisava fazer um treinamento, tirar ele daquele ambiente, identificar esse problema, por que que esse cão tinha esse comportamento. No caso, era uma fêmea. Isso não era levado ali com tanta seriedade. Então, eles tentavam manejar de um jeito ou de outro, até que esse cão quase matou um dos animais de lá. Então, o que que aconteceu? O tutor, o responsável desse cão, falou: olha, eu vou processar vocês. E aí Entendi. a conversa mudou de rumo. Então eles tiveram que chamar o Richard, que já estava ali, ó. Precisa treinar, precisa resolver, isso é perigoso. E aí essa cadela saiu desse daycare, iniciou o adestramento. E bom, Jennifer, você sabe o quanto esses baixinhos aqui são importantes para mim e que eu Hum. jamais colocaria a vida deles em risco. A Serena, que é essa aluna que a gente ama ela de paixão, ficou diversas vezes hospedada aqui com os meus meninos. E ela nunca cogitou olhar para eles. Porque a gente era muito firme ou qualquer coisa? Não. Porque simplesmente não estavam entendendo que aquela cadela não queria estar naquele lugar. Então, até mesmo o Golden, que é o amigo de todo mundo,
ele pode desenvolver uma grave reatividade diante do contexto. Então, tem cães que se irritam com esse negócio de invadir o meu espaço. Completamente. Então, E até uma coisa. ninguém lá no daycare estava entendendo isso. Exato. E isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Existe uma cronologia dos animais que ela vai acontecendo em fases. Eu até anotei aqui para não deixar nada falhar, mas Maravilha. eu vou falar aqui brevemente de todos os pontos. Então, de 5 semanas a 4 meses, existe a primeira janela de sociabilização. Nessa fase de 5 semanas a 4 meses é quando o cão está em casa, ele não pode sair na rua porque ele tem um Sim, protocolo de vacinas. vacina. Então, a gente já entra e sai desse processo sem poder tirar o cão de casa. A gente já perde uma oportunidade de fazer essa sociabilização. E o Uhum. que é a sociabilização? Diferente do que as pessoas imaginam, não é colocar o seu cão para pessoas estranhas colocarem a mão, para todo cachorro chegar, cheirar o focinho, cheirar o rabo e invadir aquele perímetro dele, porque na natureza isso não acontece. Existe uma matilha e quem invade essa matilha não é bem-vindo. Então, quando as pessoas acham que a ideia de levar o cão para um daycare, para ficar cercado de outros cães, das 9 da manhã às 6 da tarde, é uma boa ideia, para boa parte dos cães isso não é legal. Então ele Gente, entende que ele está forçado a estar ali, que vai ter o filhote que vai correr, tem um outro que vai mordiscar ele, que vai pular em cima dele, ele já não tem mais pavio para isso. Ele vai reagir e ele está errado? não, Ou nós estamos permitindo que isso aconteça com ele? entendi. Muitos cães na rua, quando você está passeando e você vê aquele cão que reage, que late, ele não está errado, ele só está fazendo valer aquele perímetro dele, que a pessoa que está do lado ali, ó, É, ó, não não, está não nem aí. aproxima. Exato. Então, Entendi. temos essa primeira fase. De 7 semanas a 3 meses é o início do desenvolvimento do medo. Então, é quando esse animal começa a ter aquela noção do que realmente assusta. Então, é muito importante você fazer a sensibilização de vários pontos nessa janela. Dos 6 aos 7 meses é a possível segunda onda de medo. Então é quando esse cão já começa a ir para a rua, ele começa a ver situações e ele começa a ter um pouco mais de receio delas. É importante você saber desse momento. Dos 5 aos 10 meses é a adolescência e a continuação da sociabilização. Então isso segue-se, esses processos eles acontecem em períodos e eles passam. De 3 a 7 meses é o estabelecimento da hierarquia e dominância. É quando esse filhote chega em casa ali com seus quase 3 meses e começa a mordiscar e começa a mostrar que você não vai chegar no pote de comida dele. Então isso está acontecendo de uma forma fisiológica. É cronologia dos animais isso. Uhum. Todos os animais vão passar, em altos níveis ou em baixos, mas todos vão Passa. passar. Alguns são mais tranquilos. Lembra dos 3 perfis? Alguns não vão ligar que você vai chegar e vai colocar a mão na comida dele, que você vai tirar ele de um lugar para o outro, que você vai fazer um carinho numa região específica. Outros vão se importar com isso. Então, quando a pessoa fala do cão Spitz, o cão Spitz, o cão Chihuahua, o Pinscher, os cães pequenininhos que cabem no colo, que eles são mais irritados, são os cães que têm mais espaço invadido. É o cão que todo mundo faz o que quer, porque ele cabe no colo, você leva, ele puxa para um lado, Entendi. joga para o Nossa, e outro. deve irritar horror eles, né? Total, e o cão não é obrigado a gostar disso. Então, o adestramento ele também é sobre isso, você identificar e falar assim, olha, mas esse cão só está reagindo porque você está fazendo uma coisa que você não precisa. Sabe esses virais, essas trends que o pessoal faz de beijo no rosto do cachorro e faz isso e coloca a Uhum. pata? Quantas dessas não dão errado? Deu errado. Quantos cães desses de perfis de celebridade animal não somem quando ele começa a reagir, quando ele machuca alguém de verdade? Então é engraçado até certo ponto. O cão filhotinho que mordisca, ele é legal até certo ponto. Quando o dente dele começa a ficar numa mordida mais pesada que machuca, aí ninguém quer. Aí Mas acha esse ruim. comportamento foi alimentado durante muitos meses. Olha isso, gente. De É a 10 a mesma coisa, 13, rapidinho, é a mesma é, coisa quando a mãe fala para o filho, né? É o coleguinha, vai lá, vai brincar, gente. A criança tá, não quero, gente, me deixa aqui, não quero. exato, É a mesma exato. coisa. Sim, Quando muitas criança quer criança. pessoas. Muitas pessoas pegam, infelizmente, hoje animais para ter assunto do que conversar. É uma pessoa introspectiva, uma pessoa que não tem muitos amigos, então ela pega um cão para ir passear na rua e ter assunto para falar com pessoas desconhecidas sobre o cachorro.
Do tipo, ai, que lindo, é o seu cachorro, não é verdade, tá, tá, tá. Então, assim, tem muitas pessoas que têm animais pelos motivos errados. Aí a gente vai falar de humanização, de Uhum. cães que são preenchedores de lado emocional, Nada de emocional. indicações de psicólogos e psiquiatras com animais que não deveriam existir. Tem alguns casos que sim, a pessoa ela se motiva porque ela sabe que ela tem aquela vidinha para cuidar e ela sai daquela situação, Sim, mas na maioria das vezes ela se afunda junto com o cachorro. É quando sai a ansiedade de separação, é quando entram aqueles animais que porque começam tem que a ter um equilíbrio, lambedura. né? Tem que ter Exato, um equilíbrio. Certeza, esses animais de assistência, né, que cuidam de pessoas com convulsão, com depressão, com pânico, com essas doenças mentais, eles também devem ter uma preparação e um tratamento por trás, porque senão, como tu falou, se afunda junto, né? Então, um exato, que era para só um para ser ajudado, acaba sendo dois. exato. E não é raro você pegar casos assim, que a pessoa ela não quer fazer por ela e ela não vai fazer pelo animal. Então você coloca esse animal numa situação que não deveria ter. Continuando nessa questão, dos 10 aos 13 meses acontece novamente um segundo teste de dominância, e aí esse animal ele tende a entrar na sua maturidade ali dos 16 aos 18 anos no terceiro teste de dominância. Então, hoje, voltando na questão das metodologias, muitos profissionais só atendem filhotes, porque é muito mais fácil, entende? Dentro dessa cronologia, que é Sim. muito mais fácil você pegar aquele cão do começo do que aquele que passou por um teste de dominância. Aí ele foi e reforçou aquele comportamento. Passa mais alguns meses, ele tem mais uma oportunidade, ele reforça. Quando você pega esse cão com 2, 3, 5 anos de idade, ele já tem claro para ele o que é certo e o que é errado, o quanto ele vai lutar para alguma coisa. O cão ele não morde do nada. Não existe isso. Quando a gente chega, mas ele começou a atacar do nada. Nunca é do nada. Ele primeiro vai demonstrar uma situação com um rosnado, uma mordiscada, Vai uma avisar. leve mordida, e aí ele vai falar: olha, quando eu comecei a rosnar, a pessoa se afastou, beleza. O rosnar dá certo. Passou um tempo, ela continuou invadindo quando eu rosno, eu vou precisar fingir que eu vou morder. E aí deu certo. Aí agora eu vou precisar morder. E aí ele vê, ó, mordida dá certo. Toda vez que alguém tenta chegar perto de mim, se eu morder dá certo, ela se afasta. Meu Deus. É um reforçamento que é um reforço que esses animais vão aprendendo com o tempo e que é muito importante a gente conseguir trazer essa comunicação para mostrar, olha, você não precisa reagir. Eu vou cuidar disso daqui para você. Se você não se sente confortável quando um estranho vem pôr a mão em você, eu não vou permitir mais que isso aconteça. E tá tudo bem. O cão não é obrigado a receber A carinho de gostar todo de todo mundo. mundo, dá licença. Quer um É que exemplo? nem a gente também não é obrigada a nada, não. Eles também. Exato. Seu cabelo é maravilhoso. Imagina que você tá andando na rua, o pessoal fala assim: ai, seu cabelo é tão lindo, deixa eu pôr a Ai, mão. não, 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 Por que que não, com não, um não. cão é diferente? Com um bebê, você não deixa qualquer pessoa chegar, Não. pegar ele no colo e dar um beijo, mas o cachorro é corrimão de muitas pessoas. E isso precisa ser dito. As pessoas precisam entender também os animais como seres instintivos e predatórios. Eles são o amor das nossas vidas, mas eles são animais. E se você quer colocar ele numa caixinha de ser humano, não vai dar certo. Gente, então eu preciso aprender isso. Não que eu humanizo. Já tá Eu acho aprendendo. que eu humanizo na forma de meu filho, vem cá, neném. Eu E eu acho que também é. falo aqui. Olha lá. Mas é, E olha aí. até para só para quem viu aqui de relance, esse senhor aqui usa uma roupa porque ele tem um probleminha na coluna, um É, probleminha na coluna. Então, Jennifer já viu, né, que a gente já. trata, faz físio, gaba, papapá, Uhum, mas persiste, então ele precisa. Mas entendi. esses meninos aqui são minha vida, eu não faço É, conta de quanto eu já gastei de exames, de procedimentos. Você já viu, né, a lista? já. Mais de Uhum. 100 exames? Muito, muito, gente, É muito isso. mesmo. Então, Então, a humanização, pelo menos na minha cabeça, né? Não sei como é que é do pessoal que está assistindo a gente. É até um certo uhum. ponto, né? É lógico, Sim, respeitando a espécie, respeitando, né, todas as necessidades do animal, fisiológicas, comportamentais. Ah, gente, eu tenho que aprender. Eu tenho mais coisas para me aprender. essa aprendeu demais, tanto é que os meninos pararam de brigar, né? Pararam total, total, meu Deus! E quando eles querem começar, eu já vou lá. Porque antes, gente, eu era uma pamonha. Uma pamonha total. Mas agora tá tudo lindo, graças a Deus. Já vai fazer mais de um ano. Já vai para o segundo Hum, ano. Nada, nada, nada. isso é Graças a muito Deus. bom.
E a E é nossa. assim, é posicionamento. Você precisa ter esse posicionamento. O animal, ele pede isso para você. Porque se ele entende que ele não tem nenhum tipo de liderança, de condução, ele vai assumir esse papel. E liderar não é uma coisa ruim. Diferente do que muitas pessoas falam, ah, mas eu não tenho que ser líder, eu não tenho que ser alfa. Precisa, porque nós estamos falando de animais que fazem isso acontecer. E E eles não estou praticam falando isso. sobre ser agressivo com o animal, muito pelo Sim, contrário, porque sim. senão você vai ter o Liderar. pavor desse animal, você não vai ter o respeito dele por você. Porque na matilha, né, cada um tem seu papel, todo mundo sabe o que que tem que fazer e sempre tem um líder, né? É isso. Exato. Bom, agora, gente, vamos entrar, que eu sei que vocês querem ver. Ai, bota se a adestradora colocar e não acontecer nada. Isso aqui era eu falando também, tá? Eu tô falando aqui, mas era o que eu tava pensando também, tá bom? Ai, Exato. põe na adestradora, vamos ver se for ruim nela, eu não posso colocar no meu cachorro. Se não acontecer nada com ela, ela vai mostrar, gente, tá? Ela Então, vai mostrar aqui, vocês vão ver já já. Vamos lá. vamos falar sobre o colar. Então, assim como a prong, ele também tem dois pontos de contato, certo? Então, diferente do que as pessoas pensam que é o choque, o estímulo utilizado no colar eletrônico é o estímulo TENS, que é o mesmo, exatamente o mesmo utilizado na fisioterapia com eletroestimulação. Até a doutora falou assim: ah, mas eu já conheci esse tipo, eu não gostei Eu nem um já fiz, pouco. eu detestei. Porque as pessoas que eu apresentei e falei sobre o estímulo TENS e a eletroestimulação, eu nunca tive contato com esse tipo de fisioterapia, mas todas as pessoas me falaram que o estímulo mais alto que elas sentiram do colar é mais baixo do que o de eletroestimulação, ou seja, é mais desconfortável a eletroestimulação do que o colar eletrônico que tem um estímulo local. Então, esse animal, ele tem aquele comportamento de fazer esse movimento porque ele causa uma contração muscular involuntária. E vocês vão ver isso à medida que eu vou conversando com vocês e eu vou acionar o controle, então vocês vão conseguir perceber isso. Por que que nós não falamos sobre estímulos altos antes de introduzir uma comunicação com esse equipamento? O que que eu quero dizer com isso? Se eu apertar um botão, ele estando em estímulo baixo ou estímulo alto, se eu não der um direcionamento para esse animal do que significa isso, eu só estou entregando o estímulo sem nenhuma sinalização. Esse animal não vai entender o que que eu quero com esse estímulo. E como significa isso para o cão? Então, estímulos baixos, e aí eu vou colocar eles aqui para vocês entenderem, eles entram como se fosse uma sensação de cosquinha para esse animal. É zero desconfortável. É literalmente como se fosse só uma sensação leve que quando eu associo ela a um comando, ele entende, ela está falando comigo. Então, toda vez que eu vou pedir para esse cão sentar, que é um comando que ele sabe, eu vou acionar. Então, exemplo, Bob, senta. E solto quando ele senta, ok? Então, esse cão, ele entende que toda vez que a minha voz entra com o comando, entra uma sensação levinha ali para ele. Eu faço um pareamento desse comando com um estímulo. Eu nunca vou usar o colar com algo que o cão não sabe, porque senão eu só estou apertando um botão, entregando um estímulo gratuito, certo? Ensinei esse cão, então ele sabe sentar, ele sabe ficar, ele sabe vir. Eu ensinei todos esses comandos e parei com o colar. Ele já sabe que toda vez que eu vou falar, vai entrar esse estímulo. O que que eu faço depois? Eu começo a mostrar que eu peço o primeiro comando, quando ele não faz, a segunda vez que eu peço, eu entro com o estímulo, na mesma intensidade. Essa intensidade, ela é particular e ela depende de cada situação. Então, um cão que está em casa, numa situação muito tranquila, sem barulhos externos, sem situações que geram para ele algum desconforto, ansiedade ou medo, eles serão números mais baixos, porque ele presta mais atenção com facilidade. Se eu estou com ele na rua e ele está assustado com alguma coisa, esse número ele precisa ser um pouquinho mais alto, porque ele vai ignorar essa sensação. É a mesma coisa que eu estou com medo e alguém está aqui tentando falar comigo, alguém está tentando se comunicar. Eu ignoro porque o meu foco está Tá ali. aqui Uhum. nesse ponto, certo? Dito isso, não existe um número certo para todos os cães. E eu vou falar para vocês. Eu tenho uma aluna
que ela é uma Golden Doodle e ela era extremamente ansiosa e tinha posse com objetos em casa. O primeiro passo que eu falei para a tutora, tira ela do daycare. Ela falou, como assim? Você está maluca? Essa cachorra não me dá sossego, eu não consigo trabalhar de casa aqui com ela. Como que eu vou tirar ela do daycare? Por que que eu cheguei nessa descoberta? Eu olhei o perfil do daycare e a cachorra tirava o chapéu dos monitores, ela pulava, ela fazia tudo e mais um pouco, de manhã até o final da tarde. Essa cadela, quando chega em casa, ela tem esse comportamento instigado. Ela recebe isso por pelo menos umas 8 horas. Quando ela chega em casa, ela vai querer esse mesmo tipo de estímulo. E ela não vai ter, porque o estímulo de casa é completamente diferente das atividades de um daycare. Então, tirou o daycare, a gente já conseguiu reduzir muito disso. Eu estou falando que daycare não presta? Não. Eu estou falando que muitas atividades para um cão vai fazer com que ele tenha mais resistência e vai querer isso durante o dia. Se você tem um lugar que tem essas atividades controladas, perfeito. Você tem um ótimo lugar que vai te ajudar quando você precisar sair para trabalhar ou viajar e não puder estar com o seu animal, certo? A Zaya, essa minha aluna, ela tinha uma sensibilidade muito grande, por mais que ela fosse uma Golden Doodle, grande. Então, os estímulos dela de comunicação eram em torno de 2 a 3. Ela já sentia como correção, já como um estímulo um pouco mais firme, a partir do 5 ao 10. Então, por que que eu vou usar um 20 com ela se eu sei que ela responde muito bem com um estímulo em torno de 5 a 10? 5 a 10 para a maioria das pessoas é o equivalente a absolutamente nada. É como se a pessoa falasse, isso daqui realmente está ligado? Então, Nossa. depende muito de cada situação. A gente vai começando a entender que a Zaya começa a entender, a associar dentro desses números. Então, dentro de alguma situação, eu tenho ali uma margem de 5 a 10 para Uhum, comunicação, de 10 a uhum. 20 para correção. Isso significa que eu nunca vou poder chegar a um número mais expressivo? Não. E esse é também um erro. Quando os profissionais falam, olha, o colar é isso daqui, ó, ele é super tranquilo, ele não passa disso. Não, ele pode ser mais expressivo. Mas o que significa esse ser mais expressivo? E era isso que eu queria saber na prática quando eu comprei o colar. Eu queria entender o que era essa sensação. Então, tem uma live no meu Instagram do dia que esse colar chegou aqui em casa. Eu coloquei ele no pescoço e falei, bora, vamos do 0 ao 100. E eu fui subindo de 5 em 5. Gente, 0 a 100, hein, gente? 0 a 100. Presta atenção. Exato. E aí nós temos 3 tipos de colares também. Esse daqui é o Micro Educator, tem o Mini Educator e tem o The Boss. Então, tem cães que eles já mataram pessoas, tem cães que eles já machucaram muitos animais. Então, esses cães não vão responder com um estímulo mais baixo. Você precisa de algo mais expressivo e foi uma pergunta que eu fiz para Jennifer. O que é mais importante? Esse cão receber um estímulo de 2 segundos que faça ele interromper um comportamento que vai salvar a vida dele e de outros? Ou você falar, esse cão já não tem mais jeito, eu vou levar ele para eutanasiar? É claro, né, que com a minha mente que raciocina, eu escolhi os 2 segundos de choquezinho. Exato, de estímulo tens. Então, muitas pessoas, o que que elas fazem quando elas não têm essa informação? Fadam esse cão a ter uma vida reclusa, onde ele fica num fundo de quintal e só recebe água e comida por 10, 15 anos. Isso é a realidade, infelizmente, de muitos abrigos. Muitos animais são resgatados, não é porque aquele cão de raça que você vê da raça de 10, 20 mil reais vendendo e você encontra ele para adoção, esse animal ele não está isento de um comportamento. Senão a pessoa não iria abandonar, ela não iria fazer nada disso com esse animal. Se ele está ali naquela situação é porque ele tem um problema comportamental. E muitas vezes esses animais eles passam a vida inteira dentro de uma baia em um abrigo porque eles não conseguem uma adoção, porque ninguém está disposto a fazer esse trabalho sujo, né, que é você realmente trabalhar o comportamento do cão, você entrar com, às vezes, um desconforto que é necessário para você ter controle dessa situação. Então, muitas pessoas acabam tendo essa vida com seu animal. Eu, infelizmente, lá atrás, muitos anos, presenciei uma situação dessa quando eu estava com um dos meninos na clínica
e eu vi uma moça saindo chorando. E aí entra aquela questão, né? O que que aconteceu, né? As pessoas estavam ali na recepção se Uhum. perguntando, e a recepcionista falou: olha, ela trouxe aqui o cãozinho dela para eutanasiar porque ele está doente, ele tinha tratamento, mas ela não conseguia medicar ele. Você tem noção do que é isso? Então, quando a pessoa fala assim, ah, mas você não devia pegar um cachorro de raça forte, isso pode acontecer com qualquer cão, um cão de médio porte, que você não consegue acessar ele para dar um medicamento na boca dele. Você fica sem Entendi. recurso. Então, essa questão do nível do colar e tudo mais, isso é muito subjetivo. Isso depende muito de cada situação. Então, obviamente que corrigir, gerar qualquer nível de desconforto não é confortável para o tutor e também não é confortável para mim. Mas eu sei que isso tem um objetivo maior e que tem uma duração curta e que não é algo que vai causar nenhum malefício. Nenhum cão vai piorar o comportamento se utilizado da forma certa, nenhum cão vai sofrer nenhum malefício com esse equipamento, porque, novamente, ele é um estímulo local e ele dura 2 segundos. Se você precisar mais do que isso, você está usando o equipamento de maneira errada. E esse cão pode vocalizar? Pode. Ai, Então, gente, foi isso que eu vi aqui. O cachorro deu um gritinho. Aí eu falei, tá exato, errado, tá totalmente errado. exato. E aí eu vou te falar por que que esse cão vocaliza. Na grande maioria das vezes é muito mais sobre o susto. Porque se eu colocar esse colar no teu pulso e falar, olha, 1, 2, 3, estímulo, você está esperando aquele estímulo. Então, ainda que ele seja o mais forte, você vai falar, ah, tá bom, ok. O estímulo na correção, ele não acontece com um aviso. Olha, eu vou te corrigir agora. Não, ele entra naquele momento, então o cão não está esperando, ele leva muito mais um susto. E às vezes a gente leva um susto e vocaliza, né? E ai meu Deus, o que que era isso? Então com o cão não é diferente. Assim como eu não vou mentir. Quando ele recebe um estímulo um pouco mais expressivo, ele pode vocalizar pelo desconforto, mas novamente, não é algo que vai causar nenhum malefício. Essa empresa, ela trabalha com esse equipamento e ela traz 100 níveis ao invés de 10, 15, 15. exatamente por isso. Então eu quero o mais próximo do que aquele cão vai entender e que é o suficiente para ele não vocalizar, para que ele não se assuste. Porque se eu entrego um estímulo para esse cão e ele se assusta, ele vai ter medo de mim, aí eu já desconjuntei Perdeu, já perdeu a o comportamento oportunidade de dele. fazer o correto. Se eu queria deixar ele mais tranquilo, mais calmo diante de um medo, de uma insegurança, de uma ansiedade, eu acabei de trazer para ele um desconforto desproporcional. Então, se aqui eu falo de 10, de 15, vamos colocar 10 como um número mais fácil, enquanto aqui vai ser 1, enquanto aqui vai ser 1, aqui vai ser 10. Enquanto aqui vai ser 10, aqui vai ser 100. Então, eu tenho muito mais facilidade em encontrar esse menor número eficaz dentro de um equipamento que custa quase R$ 3.000 do que num que custa R$ 100. Esse equipamento, a partir do momento que eu aperto o botão, imediatamente ele entrega o estímulo, baixo, médio, alto. Aqui ele tem um gap, então ele vai ter um delay que eu aperto o botão, 1, 2 segundos ele vai entregar. Quando eu entrego aquela comunicação para o cão, já passou. Então, a correção, ela precisa acontecer no momento No exato. momento. E isso não acontece com esses equipamentos, que são a maioria, é o que as pessoas têm acesso, porque elas falam, ah, é tudo a mesma coisa, É barato, né? Que é mais barato, entende? né? Então, faz uma diferença gigantesca. Ainda dentro dele, nós falamos também de ponta hipoalergênica. E aqui entra aquele caso que eu falei para vocês, da minha aluna, que eu mostrei e mandei essa foto para a Jennifer, que era um caso de uma Jack Russell, que ela tem sensibilidade e ela estava utilizando a ponta padrão. Na ponta padrão, nós temos ali indicação do fabricante para 3 horas de uso. Mais do que isso, ele pode ter uma reação alérgica. Essa minha aluna, a gente passou a usar a hipoalergênica de titânio a ponta, porque ela teve reação por um pouco mais de tempo de uso. Significa que o equipamento é ruim? Não, significa que foi utilizado pelos responsáveis por um tempo maior. E eu sinalizei, olha, não pode deixar mais do que o tempo necessário. Isso foi corrigido e está tudo certo.
Então, são essas fotos que os profissionais mal intencionados pegam e falam: olha, tá vendo? Isso daqui queimou a pele do animal. Nós fizemos até uma demonstração aqui para a doutora, com o Richard, com o colar, em Uhum, que a gente jogou água. Eu posso fazer isso aqui para vocês uhum, também. uhum. Água e choque, dá certo? Não Por que que combina. nesse equipamento os cães podem entrar na piscina com eles e receber o estímulo dentro da piscina com ele? Olha que Porque não é interessante. choque, é estímulo TENS. Então, é muito importante que a gente possa desmistificar esse nome. Enforcador, colar de choque, isso não existe. É estímulo TENS e guia unificada. Quando a gente começa a dar nome, o nome certo desses equipamentos, aí a gente fala sobre realmente como ele funciona e o que ele realmente é. A desconstrução já começa na nomenclatura, né? Exatamente. Então vamos lá. Coloque essa Vamos lá. coleira. Então, eu vou colocar aqui, vou começar para mostrar aqui essa questão do pulso. O Richard vai me ajudar aqui com o bracinho dele. Então, eu vou colocar aqui no pulso dele. Opa! Por que que eu deixo essa fita maior? Exatamente para conseguir demonstrar em todas as situações. Então, vamos lá. Pode apertar mais um. Ele precisa ter contato com a pele. Não, Tá. aqui ele não vai fechar mais. Então, ele precisa ter contato com a pele, os dois pontos. Uhum. Então, o que me mostra que esse colar está funcionando? É essa luzinha verde Amei. piscando. Eu vou começar com 5, que é o que eu falei para vocês que a maioria das pessoas não sente. Opa, Deu. Deu pra certo? ver. Conseguiram ver? Então, eu vou começar com 5, que é para vocês verem que muito provavelmente ele não vai ter nenhuma expressão. Quando eu aperto aqui, ele vai ficar vermelho aqui, Tá. certo? Então, 1, 2, 3, já. 0. Quanto você começa a sentir no pulso? Eu sinto no 35-40. Tá. Vamos falar que 35, 40 já é um número alto para a maioria dos cães, que se necessário nós vamos usar, mas que nós vamos buscar essa comunicação para que isso seja o menor número possível. Então, 1, 2, 3, já. Tranquilo. Vou aumentar para 50. Vamos fazer um salto maior, né? 1, 2, 3, já. Zero? Não, já tô Ele sentindo. está sentindo, mas ele não está tendo aquela contração, que é o que eu quero que vocês vejam, do Uhum. que a Jennifer falou, né? Do pescoço do Uhum. animal. Então, 1, 2, 3, já. 60. Pode jogar no 7-5. Acho que o 7-5 Vamos não lá. puxa. Vou jogar em 7, 8. Vou ser um pouquinho mais má. 1, 2, 3, já. Percebe? Já. Já. Então, isso é a sensação. Por quê? Aqui nós temos músculos, assim como na A região gente aqui do também pescoço do tem. animal, e ele vai contrair esses músculos e vai me dar uma expressão, certo? Agora nós vamos para o meu pescoço, porque esse foi o ponto, né? Eu não saio desse vídeo aqui sem colocar esse colar no Enquanto pescoço. a adestradora ali não colocar no pescoço dela. Porque se ela colocar, aí eu coloco no meu. Aí tá validado. Então vamos lá. Ai, gente, que maravilha. Olha isso. Gente, se eu não tivesse uma explicação como essa, enquanto o Richard está colocando aí, se eu não tivesse uma explicação como essa, eu ia ficar lá na minha ignorância, né? Sem querer, porque a experiência que eu tive aqui era muito ruim, ia continuar na ignorância. A ignorância é atrevida, né? E agora, como ela está explicando, a gente já consegue desconstruir com certeza, gente. Vocês também que pensavam que nem eu, estão começando a ter uma desconstrução na cabeça de vocês, né? Não é possível. Olha que eu sou chata. Eu sou chata, sou cabeça dura, Exato. né? E uma Mas coisa que eu fiz muita questão é de vir nesse vídeo para falar a verdade, não polindo, não falando o que vocês uhum, querem ouvir. Então, o colar ele pode gerar um desconforto, sim, mas ele é muito mais do que isso. Então, a parte da correção, ela é uma fagulha dentro da comunicação excelente que ele pode entregar para o animal, uhum. entende? Então, eu não posso vir para vocês e falar, olha, não é desconfortável, porque eu vou mentir, mas ele traz um desconforto proporcional dentro da situação e do que ele pode ajudar esse animal
a construir um bom comportamento, um comportamento que vai salvar literalmente a vida dele. Então, quando profissionais entram e falam, olha, o colar eletrônico, ele salva animais da eutanásia, é real. Então, Até vamos lá. porque não usa esse colar o tempo inteiro, a vida toda, que é o que eu vejo aqui, né? Pode ser usado como comunicador, ele pode ser usado, é o que eu falo. Ele acaba se tornando, com o tempo, obviamente, um cinto de segurança. Então, Tá, eu sei que esse animal ele tende a gravitar para a ansiedade. Lembra que tem cães que têm perfis? Então, se esse cão ele gravita mais para a insegurança, ele pode em algum momento se perder. entendi. Então, eu tendo essa comunicação mais clara, eu não estou falando até de correção. Eu posso usar ele como uma comunicação baixa para falar, ó, volta aqui para mim. Tá, Vamos lá, eu estou entendi. contigo. Então, você não precisa se preocupar em quando você vai tirar o colar eletrônico da vida desse animal. Mas quanto menos você usar, é um sinal de que você está Tá, fazendo o serviço da forma certa. entendi. Então, vamos lá. Ótimo. Então, vamos lá. Vou começar ali com 15, aí, enquanto isso, eu vou falando com vocês, que é para vocês perceberem as minhas expressões também. Então, aqui, 15. Eu já sinto já essa vibração, mas percebem que eu consigo falar normalmente que nada me incomoda. Eu não sei se consegue Tá dar dando para pra ser. ver, tá dando pra ver. Dá? Prefiro. Dá pra ver. Assim? Não, senta você um pouco mais. Mas dá pra ver, Ah, sem dá para Dá ver, pra ó. ver, dá pra ver. Certo? Contraiu, soltou. Isso. Vamos passar para 40. Já vamos num mais expressivo. É isso que você viu? Foi, gente. Eu falei, gente, o cachorro tá se retorcendo. 40. Meu Deus. Então, é desconfortável? É. Deu uma mexidinha, né? Outro ponto muito importante. Esse número, para mim, está desconfortável. E aí eu entro isso sempre com os tutores. Eu nunca coloco o colar eletrônico no cão antes de fazer com que o tutor teste, que ele saiba exatamente o que o cão dele Entendi. vai receber. E aí eu falo, olha, eu vou começar com 5. 5, 10, 15, 20, me fala o que você tolera. Em qual número você consideraria uma atitude sua? É isso que você vai me falar. E aí eu paro. Quando ele me fala, ó, isso aqui para mim tá desconfortável, é isso. Eu não preciso subir mais do que isso. Então, se para mim esse 40 tá desconfortável, pronto. Muito provavelmente menos do que isso já seria desconfortável. Então, quando eu apresento 40, exemplo, para o animal e ele para o comportamento, ele já gravou aquela sensação. Tá. Das próximas vezes que eu precisar de um estímulo, eu posso entrar com 15 e ele já vai falar: opa, tá bom, porque eu já sei o que é o 40. Então, eu não preciso trabalhar sempre nos números altos. É como falar assim, falar alto. Você pede para o filho guardar as coisas que ele deixou jogadas. Você pede ali, ó, meu filho, guarda ali as coisas que deixou jogadas. Se você precisar falar mais uma vez, você não vai falar no mesmo tom, você vai falar um pouquinho mais alto. Então, colar é esse falar mais alto. Você não vai ficar gritando com seu filho o tempo inteiro. Uhum. Mas se for necessário, você vai ser um pouco mais expressivo. Então, o colar traz essa mesma sensação. A mãe, quando ela vai corrigir, ou os cães entre eles não se atacam o tempo inteiro. Ele, em algum momento, pode ser necessário que ele seja mais expressivo, que ele dê uma mordida. Depois que ele estabeleceu aquele limite para aquela atitude, às vezes só dele rosnar o cachorro vai parar. Já vai entender. Então, chegamos ao 40. Não vou ficar trazendo Não. muita firula, não. Vamos pular para 65. Olha, Lembra que é um estímulo de tempo curto, então não tem necessidade de ficar aqui 9 segundos, 8 segundos no entendi. estímulo, que é o tempo máximo que o colar entrega. Então, o que, que ele também entende, o fabricante? Se eu precisar de mais de 8 segundos num estímulo baixo, que é, por exemplo, quando eu chamo o cão para ele vir e é um recall, e eu só estou falando do estímulo TENS, ele também tem a vibração e o tom, que é um apito. Nós Som. acabamos até nem tocando nesse ponto, mas eu posso usar uma vibração também como a vibração do celular, que você coloca na pele e não tem nenhum desconforto, como um apito associado a um recall, a um O que tá comando vem. chamando. Exato, isso é muito utilizado para os cães de caça. Entra uma polêmica, mas existe esse segmento e esses animais eles usam o colar muitas vezes com um estímulo de vem. Então ele dá um apito lá, o cão está a mais de 1 quilômetro de distância e ele volta para a pessoa. Ele funciona
a cerca de 1 quilômetro de distância. Dependendo. Então, exato, dependendo da antena, do tipo de estímulo que você vai usar e por aí vai. Então, estímulos de tempo curto, 65. Eu É acho eu acho que eu confortável? vi esse. Vai aumentando, eu acho que eu vi esse. Vamos pular logo para o 100? Vamos. Ai, meu Então, vamos Deus. lá. O 100, ele é o high. Então, vou voltar um pouquinho para que vocês Dá vejam. para ver. Ó, High, 97, 97, 98, 98. 99, high. O que eu fiz a live era o mini, então ele era até um pouco mais forte do que esse, 25% mais forte do que esse. Então, o que vocês vão ver aqui, ele é 25% mais fraco do que eu fiz na live, Na live, tá? tá? E o boss, ele é mais expressivo ainda. Então, 1, 2, 3, já. E é isso que ele Mais uma sente. vez, 1, 2, 3, já. É isso. Então, ver que repuxa, não é porque eu quero, é porque o músculo tá aqui. Então, quando eu aperto, ele contrai o músculo e eu faço isso aqui. Uhum, uhum. E a partir do momento que eu tiro o colar e que eu solto o botão, eu não sinto mais nada. Então, diferente do que as pessoas acham, o colar ele não causa nenhum malefício porque ele é momentâneo. Tirei aqui do meu pescoço. O que que eu tenho aqui? A marcação Dos dois, porque eu apertei ele para chegar nesse estímulo, mas eu vou chegar até mais próximo. tá dando para ver. Dá para ver. Não tem nada. É igual. Exato. Então, é um objeto de contato que, se eu fizer isso aqui, É, ó, fica. ele Uhum. fica. Agora, se eu deixar ele em contato com a minha pele por horas, e aí o cachorro vai lá, se molha e depois volta, é óbvio que ele vai dar alguma alergia de contato. Então, existe essa preocupação do fabricante para que tenha uma ponta que ela dura 3 horas e uma ponta que ela dura 9. Mas mesmo essa minha aluna que eu comentei com vocês, que teve essa alergia, com a ponta hipoalergênica eu não consigo deixar 9 horas com ela. E nem tem porquê também deixar Sim, tanto tempo. Entende? Então, entendi. há situações em que, por exemplo, a gente utiliza como caixa de transporte, que é um equipamento que também nós utilizamos no adestramento, em que às vezes a gente vai precisar da caixa por um tempo um pouco maior, até para preparar esse animal para uma viagem, ou mesmo para que ele durma na caixa. Isso, até a Jennifer pode dizer, é bem comum nos Estados Unidos, a utilização na caixa da rotina no dia a dia dos cães. É, E hoje aqui no Brasil começa a ser mais desmistificada, mas é isso. O colar nada mais é do que isso. Então, continuo falando, não caí, não desmaiei, nada aconteceu. E, de verdade, estou em São Paulo. Qualquer um de vocês que quiser conhecer essa sensação para poder falar, olha, agora eu sei o que que é o colar, manda uma mensagem. Eu vou ter o maior prazer do mundo de falar, olha, sente, maravilha. porque se eu tivesse tido essa experiência anos atrás, eu não estaria usando o colar só agora. Eu teria utilizado ele muito antes. E não teria perdido aqueles 2 casos que eu não consegui concluir. Entendi. Entendi. Fica aquela sensação de, cara, se eu soubesse, eu teria Exato. salvado, ou eu teria ajudado aquele tutor, eu teria dado qualidade de vida, um relacionamento muito mais gostoso para os dois, né? Mas, e aí vem essa bomba aí, né? Agora eu tô falando bomba, né? Porque lá no meu Rio, Isso mesmo, tem que proibir mesmo. entendeu? Porque, gente, quando que eu ia saber que a consequência dessa proibição poderia ser a eutanásia, né? Eu também não sei se é porque eu fiquei assim, porque aqui nos Estados Unidos também tudo é eutanásia. Aqui tudo é tudo, gente. Assim, é muito sem noção. Uma parte aqui do povo é muito sem noção, né? Então, acho que na hora do vídeo eu peguei, misturei tudo, só joguei. Só Mas é joguei. experiência, né? Então, dentro da experiência é o que eu falei. Eu, como profissional da área, eu tinha preconceito. Eu falava, não, isso é maus tratos. Eu falava Falei a isso. mesma Até coisa. entender e estudar, eu tinha essa percepção. Então, é o que eu falo, não dá para julgar a pessoa ali que vê, olha, isso daqui é choque e tudo mais, ela vai julgar como eu julguei. Eu só aprendi isso realmente na prática, colocando no pescoço, falando, tá, é isso aí que eu vou entregar quando for necessário, então tá bom, bora. É isso, né, gente? Bom, pessoal, vocês viram aí, né? A Aline mostrou para vocês. Espero que vocês tenham visto, compreendido, né? Personificado e entendeu?
não é todo esse demônio, não é toda essa coisa ruim, como eu pensei, como um dia ela pensou, né? Se um dia eu pegar um Golden, criar um cachorro de porte grande, com massa muscular, com muita atração, será que eu não vou usar? Ah, sei lá. Nossa última conversa, eu falei, não sei se eu vou usar, não. Aí a Aline falou assim, eu acho que tu vai usar. Aí agora a gente já tá fazendo a segunda conversa, eu falei, ai, gente, eu acho que eu vou usar. Eu É acho que isso. eu vou usar. E Porque, como até ela falou, gente, é 2 segundinhos, é só para dar o peteleco ali no, entendeu? Ó, né? E depois os ensinamentos, né? O adestramento e tudo mais. Eu achei incrível. Incrível, real e oficial. E eu eu acho que queria. assim, perdão te cortar, Pode falar. mas eu acho que um ponto também que nós precisamos considerar é que hoje, novamente, né, você com a experiência que, como veterinária, nós temos hoje os veterinários comportamentais, que têm tido uma indicação absurda do uso de ansiolíticos para comportamentos. Então, até um caso que o Richard já atendeu, Boa. um cãozinho que teve 8 adestradores. Imagina para a pessoa, contrato primeiro, contrato segundo, terceiro, e você chega em 8 pessoas e ninguém resolve o problema, ninguém te permite que uma visita entre na sua casa, porque o seu cão ataca. E um desses profissionais que atendeu foi um veterinário comportamental que prescreveu um medicamento ansiolítico. Uhum. E aí não tem como você ter noção do que é o comportamento do cão quando ele tem um medicamento que modifica ali a resposta dele. Então, o primeiro passo que o Richard teve foi pedir para que o veterinário clínico fizesse o desmame desse medicamento para que ele pudesse entrar com a parte comportamental. E ele conseguiu resultados incríveis com esse cão. Nossa. Então, hoje a gente tem também, além da parte, né, adestradores de um método diferente, veterinários que entendem que medicamento é a solução para todos os problemas. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos normalizando algo que foi normalizado para o ser humano. Que se você tem qualquer tipo de sentimento difícil de lidar, você tem uma depressão, você está fadado a isso, você precisa de um medicamento para o resto da sua vida. Para os cães, não é assim. Então, é muito mais sobre mudança de comportamento. Esses animais, eles não adquirem esses comportamentos indesejados, errados, ou seja lá o nome que a gente for usar aqui, Uhum. né, para quando isso passa a ser um problema para os tutores, sozinho. Ele é levado, na sua grande maioria das vezes, para aquela resposta aos estímulos. Então, será mesmo que utilizar algum medicamento que tem efeitos colaterais muitas vezes graves, em que às vezes a própria agressividade é um dos efeitos colaterais, é o caminho? Então é um ponto que é importante também pensar, porque na aprovação dessa lei, o que vai acontecer? Os cães já de perfis fortes já estão sendo extintos, já pouco a pouco. Daqui a pouco você que tem o seu cão de pequeno, médio porte, se ele apresentar um comportamento reativo, a sua única alternativa vai ser petisco. Doutora, o que significa para o animal, dentro do horário dali da manhã, ele quer se alimentar, e você pega um grãozinho e fala, ó, você precisa sentar para comer esse grãozinho. Agora você precisa ficar, agora você precisa fazer isso, até ele terminar a porção diária dele. O quanto de cortisol isso gera? O cortisol que foi usado como marcador dentro do estudo, que foi apresentado ali como motivo para a proibição desses equipamentos, como único marcador. Então você pega vários cães que não têm contato com esse equipamento, que não passaram por essa introdução, e você fala senta. E aí você fala senta com petisco. É óbvio que o marcador de corticoide para esse equipamento que não teve uma introdução, dentro de uma situação Porque diferente, depende do contexto. Ai, meu Deus. exato. Então ele vai ser diferente. A apresentação ela faz toda a diferença. O que para esse cão vai significar quando você pegar e falar assim, olha, para ele sentar e ir para a rua e tudo mais, você vai ter que encher ele de que seja frango. O que significa para esse animal ter uma ingestão calórica muito maior do que a dele, que ele deveria ter num dia? Porque ele só responde a um comando se ele tiver um alimento. O que vai acontecer quando esse animal tiver esses efeitos colaterais? Inclusive, a dor é um excelente marcador de comportamento. Muitos cães têm comportamento reativo devido à dor. Aí você entra com ansiolítico e não pode entrar com
tramadol, porque ele não conversa ali com aquele medicamento, ele causa uma reação. Então precisa se ver muito mais sobre comportamento do que prescrição de receitas. E os Eu, médicos veterinários precisam estar a par de tudo isso que a gente está conversando aqui para trabalhar junto com os adestradores, exato. Então, né? qual é o meu pensamento? O ansiolítico, ele entra sim, ele é importante, ele é necessário sim, quando esse animal tem um problema neurológico diagnosticado. Se ele é só comportamental, vamos ver. Se cão tem dor, é isso que causa o comportamento reativo, excluiu a dor. Então vamos mudar a rotina dele. Mudou a rotina, esse comportamento vai mudar. Se não mudar, aí a gente vai para essa área neurológica. Ele Área pode ter algum médica. gatilho. Tem doenças que elas causam esses starts no animal que às vezes a pessoa passar perto dele já é um motivo. Tem cão que tem hipersensibilidade, que se você tocar nele para fazer um carinho, para ele isso já é um gatilho para uma reatividade. Então a gente precisa entender exatamente qual é o contexto e não lidar como se existisse uma receita de bolo para todos os casos, porque não existe. Não existe mesmo, né? Oh, meu Deus do céu. Aline, tem mais alguma coisa que tu acha que a gente deve falar? Ficou faltando? Alguma coisa mais importante? Eu acho que assim, se a gente fosse realmente Ah, mas teremos passar aí a. oportunidades. Mas vamos sim. Mas eu acho que assim, foi uma boa introdução. É claro que eu estarei totalmente aberta para quaisquer dúvidas. Se vocês quiserem mandar, inclusive, ó, eu já sugeri. Já Se vamos. vocês quiserem mandar dúvidas para a Jennifer sobre comportamento, eu vou ter o maior prazer de responder dentro do meu conhecimento. Eu falo que nenhum adestrador tem todo o conhecimento do mundo, assim como nenhum profissional. A partir do momento que você se coloca como eu sei de todas as coisas, você está fadado ao fracasso. Então, tem casos que eu atendi com as mesmas metodologias e que eu falei, poxa, isso daqui vai dar certo. E eu precisei fazer alterações. E é graças a isso que hoje eu tenho esses equipamentos me auxiliando. Eu achava que sem eles era o suficiente, e não foi. Então, a gente sempre Exatamente. pode aprender, ensinar o que nós sabemos e seguimos. Eu acho que E com educação a gente vai sempre longe, né? Então, estarei muito aberta a além. qualquer dúvida. Muito além, gente. E isso serve, né? Acho que serve para todo mundo, para médico, desde o daqui até o daqui, serve para todo mundo, gente. Mudar de opinião não é vergonha, mudar de opinião não é que você é idiota ou que você, ai, não, gente. Entendeu? É por causa das mudanças de opiniões que a gente evolui, né? Se eu não mudasse de opinião, volta para a idade da pedra. Fica lá, não é mesmo? Então, Exato. isso Até os serve, próprios serviu. estudos, né, doutora? Hoje tem um Olha, estudo, daqui a pouco ele vai refuta e tem vai ali. outro. Exatamente. Eu não acreditava em planta, hoje eu uso. Tudo bom? Eu não acreditava em nutrição. Hoje eu uso. Tudo bom? Então, é uma evolução, é um progresso que a gente vai tendo, né? Durante as décadas aí. Então, gente, obrigada por tudo, Aline. Obrigada pelas suas explicações. Você explicou Eu que assim com agradeço. maestria. Foi fantástico. Obrigada também ao nosso coadjuvante, né, o Richard. Muito obrigada, Richard. E os Muito obrigado, meninos doutora. também que fizeram, né, as suas aparições, mostraram a sua Participações beleza. especiais. Participação especial. Tá bom? Muito obrigada. E vai ter mais assunto aí pra gente conversar. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Beijo, Aline. Beijo, Richard. Beijo. Tchau, tchau.